Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Eu te convido a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos orar? Deus, te damos graças por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos agora que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Pai, que esse tempo seja totalmente dedicado a Ti. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje, Jesus faz toda a diferença. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos de 1 a 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Jesus havia retornado à sua cidade, Nazaré. Ali ele está sendo desacreditado por pessoas próximas, pessoas que viam os seus milagres, ouviam a sua pregação, mas o enxergavam apenas como o filho do carpinteiro. Parece que havia uma espécie de preconceito daqueles parentes próximos, dos seus conterrâneos, o que causa um desapontamento em Jesus, a incredulidade dos seus. Pode-se dizer que Nazaré era um lugar de pessoas desprezíveis. Vejamos a concepção de Natanael ao saber sobre Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 46. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Irmãos, o agir de Deus, ele está muito além do nosso entendimento, muito além das nossas expectativas. Há pessoas que sabem muito sobre a Bíblia, que já ouviram falar sobre Jesus, sabem muito da sua história, mas ainda não tiveram um encontro real com Cristo. Não nasceram de novo. Os que são de Deus são aqueles que verdadeiramente reconhecerão a Jesus, não apenas como o Jesus histórico, mas como o Filho de Deus, o Salvador. Instruções sobre a missão. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos de 7 a 13. Nesse trecho, os discípulos serão chamados de apóstolos pela primeira vez. E os apóstolos, então, são enviados a proclamar a mensagem de Cristo. Vejamos algumas marcas dessa mensagem. Primeiro, ela é relacional com Jesus. Marcos, capítulo 6, verso 7. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. A missão começa com o estar com Cristo. Por isso, Jesus os chama para si. Segundo, ela é relacional com o próximo. Jesus envia de 2 a 2, incentivando o companheirismo ministerial. Terceiro, a dependência divina. O texto diz que Jesus deu-lhes autoridade. Tudo deveria ser feito sob a dependência e a capacidade do Senhor, dada àqueles apóstolos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nosso próprio mérito, mas a nossa capacidade vem de Deus. Quarto, quietude. O capítulo 6, verso 8 do Evangelho de Marcos. Estas foram suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Se temos o que comer e o que vestir, nós devemos estar contentes. Não podemos ficar presos a coisas que podem fazer a nossa viagem ser mais lenta. Essa é a ideia aqui do texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 8. Por isso,
tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Quinto, sem ostentação. O verso 9. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Não deveria haver preocupação com o estar bem vestido, com o ostentar. Daí não se levar mais de uma túnica. Aqui está se demonstrando que o principal é crer inteiramente no sustento divino e não deixar que o mensageiro apareça mais do que a mensagem. Sexto, o foco, verso 10. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. Não se deveria buscar conforto, nem cavar oportunidades por melhores interesses pessoais. O foco sempre deve ser a missão. Sétimo, papéis bem definidos. Verso 11. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. A missão é pregar, não mudar as pessoas. Lembrando que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, não se deveria gastar tempo e energia com incrédulos contumazes, com aqueles que deliberadamente não querem ouvir a voz de Deus, não querem ouvir a mensagem. Romanos capítulo 14, verso 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Oitavo, pregar o arrependimento. Verso 12. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. A igreja não pode abandonar a pregação do arrependimento. O fato é que em alguns lugares dá-se mais ênfase a uma pregação muito mais motivacional do que arrependimento. A mensagem principal da Igreja de Cristo deve ser o arrependimento, a mudança de atitude. Nono, pregar a libertação. Verso 13, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. A mensagem do Evangelho é viva e libertadora. Deus tem todo o poder para sanar todos os nossos males, segundo a sua soberana vontade. Essa é a mensagem que nós devemos pregar, a mensagem do poder de Deus que transforma vidas. A tentativa de silenciar a voz que clama. Faça a leitura do trecho de Marcos capítulo 6, versos de 14 a 20. Nele nós veremos que Herodes, ao ser confrontado, ele não se arrepende do seu erro, mas, na verdade, ele investe contra o mensageiro que o desagradava. Aqui no texto é João Batista, tentando claramente calar a voz de Deus para a sua vida. Infelizmente, muitos agem assim, tentam ignorar, tentam calar a voz de Deus que os confronta dos pecados e chama ao arrependimento. Pecado não se justifica, se confessa. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos de 21 a 29. Essa é uma tendência do homem, justificar os seus erros. Foi assim desde o Éden. Mas quando se ouve a voz de Deus, deve-se apenas confessar os erros e arrepender-se. Ainda na história de Herodes, no seu caso, nós aprendemos que boa vontade não é suficiente. Ele não foi capaz de experimentar a vontade de Deus para a sua vida por não arrepender-se. Veremos algumas razões aqui para isso. Primeiro, por não estar disposto a abrir mão da sua posição social. Ele não demonstra a humildade necessária para tomar a atitude certa. Segundo, o querer entregar-se às paixões humanas, perdendo até mesmo o senso do ridículo. Terceiro, o alimentar-se de desejos insanos. Quarto, o dar ouvidos aos que somente desejam o mal. Enfim, quando são feitas muitas pequenas concessões, pode-se chegar ao momento onde não mais será possível dizer não. E eis que então já se estará no caminho de morte. Somente através do arrependimento é possível sair do caminho de morte. Como milagres acontecem? Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos de 30 a 44. Aqui nós estamos diante da multiplicação de pães e peixes para alimentar uma grande multidão, o que foi um grande milagre. O verso 34 diz assim: Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus tem compaixão da multidão.
Esse é o primeiro ponto, o ponto mais importante. Mas quando pensamos em milagres, nós devemos ter em mente o seguinte: a soberania de Deus. Deus, ele tem o controle de tudo em suas mãos. Também devemos ter em mente que é preciso crer em Jesus. Devemos também enxergar as nossas insuficiências diante dos problemas. Verso 37 do capítulo 6. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? O que eles tinham não era suficiente para resolver o problema de alimentar aquela multidão. E eles reconhecem isso. Reconhecer a nossa insuficiência abre portas para o milagre. Devemos também crer que o pouco que temos com Deus, ele é transformado em muito. O verso 38. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Jesus usa o que temos de modo a transformar o pouco em muito. Os 5 pães e 2 peixes foram a base para aquele milagre. A base que era muito pequena para resolver um problema que era muito grande. Devemos também entregar tudo unicamente ao Senhor em gratidão. Verso 41. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. A gratidão, mesmo no pouco, ela faz parte do caminho do milagre. Devemos também nos aquietarmos diante das crises. Verso 39. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Nada adiantaria uma grande bagunça, um alvoroço. Jesus ordena que o povo, então, ele se assentasse de modo ordenado e se aquietasse. Devemos nos aquietar mesmo em meio às aflições. E ainda a obediência e submissão. Versos 39 e 40. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Assim como a ordem de Jesus foi obedecida, esta deve ser a nossa postura. Obediência e submissão à voz do Senhor, para que nós possamos experimentar o que Ele tem de melhor para nós. Jesus é a única esperança. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos de 45 a 56. Nesse trecho, nós veremos aqui o enfrentamento de uma dura tempestade no Mar da Galileia, sendo que desta vez Jesus não estava no barco com os discípulos. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Versos 47 e 48 do capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Irmãos, Jesus quer que nós passemos adiante. Ele quer que avancemos, que conquistemos. Ele sabe do nosso sofrimento. Ele havia visto os discípulos em dificuldade e fora então em sua direção. Ele não nos abandona. Jesus se aproxima de nós apesar da tempestade. Ele não fica alheio a nós. É dele a iniciativa de se aproximar de cada um de nós. Os versos 49 a 51. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Jesus tem todo o poder. As tempestades podem até causar pânico em nós, mas elas obedecem à voz do Mestre. Todas as coisas estão submissas a Ele. E ainda, Jesus quer entrar no nosso barco. Ele não passa ao largo, Ele entra no barco. A presença de Jesus conosco faz toda a diferença para enfrentarmos as tempestades da vida. Basta um simples contato. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos de 54 a 56. Diz assim o texto: logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas, para onde ouviam que ele estava.
E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhes que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocavam eram curados. Irmãos, a palavra aqui nos mostra que muitos eram levados a Jesus apenas para tocar nele e assim recebiam virtudes. O toque significa ser alcançado por Deus. Quando estamos em dificuldades, devemos buscar ao Senhor. Nós devemos crer, depositar a nossa fé nele e ele agirá sobre nossas vidas. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós pedimos que o Senhor a complete em nossos corações. Pai, nós cremos que o Senhor tem todo o poder sobre todas as coisas. Cremos que a tua vontade é soberana. Por isso, nós aclamamos, pedimos a tua vontade sobre nossas vidas. Pai, sobre as nossas tempestades, aquilo que temos enfrentado, nós queremos que o Senhor esteja conosco no barco. Essa é a nossa oração, que nós tenhamos a tua presença conosco em todo o tempo, nos trazendo tranquilidade, resolvendo as nossas situações, agindo segundo o teu soberano querer. Assim eu oro, ó Pai, pedindo que o Senhor abençoe cada uma das nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre a nossa lição, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.